Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez seguimos uma daquelas séries que estão já aqui no coração. É a quarta parte desta grande série chamada O Urso da Bear, está na Disney+. Eu e o João reunimos-nos aqui anualmente e é uma grande vantagem que nós temos e temos que assumir isto, João, porque não é todos os dias, não é especialmente no panorama atual, que vemos uma série a sair todos os anos com episódios tão emblemáticos, tão bonitos, como da Bear o faz. We could take care of people. We could make it calm. We could make it delicious. We could make people happy. I don't want you to hide from things just because you can. Hi, Bear. I don't want this place to be chaos. You know that, right? If I'm making direct eye contact, come to me. How do I know that you're looking at me? Because he's looking right at you. Well, I got it. Okay. I can feel you chasing something, but you ain't got nothing to prove. Sometimes your work family is closer to you than your family. How about this? Upon my signal, unleash hell. There's one really true thing about restaurants. System, baby. You are never alone. É muito, muito complicado. Parece que as outras séries não aprendem. Eu acho que esta série aprende bem. Olha, o da Pitt vai fazer o mesmo. Não sei se sabes, mas sai em 2026. Portanto, pode ser que esteja aqui a acontecer. O João já viu a segunda temporada. Eu já vi da Pitt, aliás. Da Pitt e Severance, as melhores séries do ano, para já. Da Pitt e Severance. Pelo menos para já ainda não mudou a minha opinião, mas pronto, se calhar é um bocadinho um spoiler deste episódio. Não, da Bear não entra no meu top 1 da série do ano, para já, pelo menos para mim. Mas apesar de ter gostado, também é um spoiler. Não sei, António, o que é que tens a dizer sobre esta quarta temporada? Eu vi a temporada toda em 4 dias, 3 dias. Uma série muito fácil de ver, os episódios têm ali à volta de meia hora cada um. Tivemos um episódio esta temporada que acho que é o episódio mais longo da série, com 1h e 10 minutos, ali o sétimo episódio. Mas pronto, António, o que achaste da quarta temporada? Tu viste em 4 dias, eu dizimei a série em um dia de trabalho. Vê lá, eu comecei desde manhã, na noite, pronto, meia-noite, deitei-me às 4 da manhã. Depois fui trabalhar, voltei a casa e depois acabei a temporada, voltei-me a deitar às 4 da manhã, depois fui trabalhar. Comilão. Ou seja, é uma não tem série contenção. que... João, sabes que António. Esta série dá fome, fala sobre comida e dá-nos fome, e a fome é tanta que eu tive que comer e devorar, porque eu acho que da Bear consegue criar aqui um estilo visual muito, muito único. É um estilo visual que não sei se está adaptado à nossa geração, mas é mesmo comestível de uma forma deliciosa, porque já é uma série com um ritmo muito grande, e esta é uma temporada que não se equipara nem à primeira nem à segunda, porque não temos aquela vertigem de estarmos sempre no ritmo exato e com as bandas sonoras todas estrelantes. Não, os personagens estão aqui num tempo de maior reconciliação com eles próprios, há mais tempo para também degustarmos, sobretudo a cinematografia. É uma série que mudou um bocadinho alguns dos seus ingredientes iniciais, e ainda assim continua a ser uma série extremamente boa de acompanhar. Ou seja, é uma série que ao longo de 4 temporadas consegues ver que existe aqui um aperfeiçoamento do seu estilo, mas ao mesmo tempo continuamos a gostar de ver. Os personagens estão aqui no seu apogeu a nível de desenvolvimento, já conhecemos quase todos eles de uma forma extremamente bem, ou seja, já sabemos como é que eles irão reagir a determinadas situações, e isso faz parte também da familiaridade que se ganha quando se acompanha uma série anualmente. Eu acho que isto é o maior trunfo de Da Bear. Consegue trabalhar os seus personagens de forma muito empática e emocionante para o espectador, e que, não de uma forma demorada, mas trazendo-nos todos os anos, nós conseguimos acompanhar estas vidas destas pessoas que já são nossos amigos. E Da Bear consegue este trunfo trazendo-nos uma cinematografia de elevada qualidade. António, eu diria que esta temporada funciona como uma parte 2, na minha opinião. Pronto, eles gravaram parte da terceira e da quarta temporada juntas, e para mim isso é muito notável. A terceira temporada ela tem uma cena um bocadinho
uma sensação quase de depressão. Tu estás ali a ver o Carmy a engolir todos os sentimentos dentro para dele, com aquela consequência de ter deixado a Claire de lado, de ter criado aquela parede com o Richie, de ter chegado à cozinha ali na terceira temporada e dar aqueles não negociáveis, não é? Aquelas regras diretas. Nós temos que conseguir uma estrela à torta e à direita, todos os dias o menu vai mudar. E tu sentes a faísca a desvanecer-se no olhar do próprio Carmy. Consegues. E a consequência disso é que tu chegas a uma quarta temporada em que eles recebem uma crítica mista, não diria propriamente negativa, não. Diria que foi uma crítica que enaltecia e ao mesmo tempo dizia que estava ali alguma coisa que era inconsistente. Diria assim, acho que é a melhor palavra que teríamos para descrever essa crítica. E isso cria ali no tio deles, que é o grande financiador do restaurante, uma contagem decrescente na qual eles vão chegar ali ao final da contagem, e se o restaurante não estiver numa boa posição financeira ou numa posição na qual pelo menos esteja a dar algum lucro, eles têm que fechar por completo. E isso cria ali uma bomba relógio, quase que de determinada forma. Eu sinto que nesta temporada nós começamos a ver o Carmy a permitir-se sentir aquilo que sente, a começar a tentar criar resoluções com alguns dos seus maiores problemas da vida, em especial com a sua mãe, com a própria Claire, com a própria Sydney e o Richie, como nós vemos com o próprio irmão. Exatamente, aliás, nós temos uns flashbacks muito interessantes sobre o irmão, e eu acho engraçado tentar perceber quando é que esses flashbacks foram filmados. Se foram filmados de propósito para a quarta, se foram filmados anteriormente, eles olharam e disseram vamos faz aproveitar muito sentido isto com a personagem, vamos aproveitar. E eu juro que nesse aspecto eu acho que a melhor personagem desta temporada para mim foi o Carmy, porque eu acho que se na terceira ele estava preso, ele nesta temporada conseguiu soltar-se e conseguiu chegar a uma conclusão narrativa dentro da própria personagem. Eu diria que as personagens secundárias, pelo menos a meu ver, mereciam ter mais resolução do que tiveram. Eu sinto que o Richie e a Sydney, mais até o próprio Richie, conseguiram chegar a um determinado ponto no qual, eu consigo ver a resolução entre a terceira e a quarta temporada desta jornada. Começa no primeiro episódio da terceira. Tu consegues perceber que há ali uma resolução dentro do conflito que existe entre o Richie e o Carmy neste último episódio. Eu gosto muito do diálogo que eles têm fora do restaurante. Eu acho apenas é que, por exemplo, a Sydney... Imagina, eu revi a terceira temporada antes porque eu queria lembrar-me de algumas coisas. Foi uma temporada que houve algumas coisas que não ficaram comigo na terceira temporada que eu queria rever para ver se não me esquecia. E a verdade é que a jornada da Sydney na terceira temporada é exatamente igual à jornada da Sydney na quarta temporada. Ela não muda, a única diferença que nós temos é o episódio singular dela, que é escrito por ela e pelo ator que faz o Marcos, o que eu acho bastante interessante. É um bom episódio. Eu só acho é que demorares 15 episódios para chegares à conclusão de quase 20 episódios, para chegarmos a uma decisão que é implícita. A decisão é implícita no final. Nós achamos, ela vai assinar. Mas ela não assina, porra. Tipo, tu ficas 20 episódios à espera que ela assine um contrato. Que ela vai continuar. Sim, tudo leva a crer que sim. Ela no fundo, ela torna-se parte daquela família do Bear, e por mais incompatível que seja a comunicação dela com o Carmy, tu acabas por perceber que aqueles laços de amizade estão mesmo lá, e que ser Bear ser um Bear é mesmo isso, é estar no meio da confusão e ainda assim prestar aquele sentimento de lealdade. Eu acho que esta temporada conseguiu. Eu acho que ela chegar a essa conclusão é excelente, e essa conversa final é muito boa, mas a parte da hesitação acaba por ser um bocado precisava de ser tanto, porque ali no último episódio, no penúltimo episódio da terceira temporada, há um momento em que eles quase têm essa conversa. Quase. Sim. Concordo. Eles estão juntos na cozinha e eles quase têm essa conversa, e depois passas para o episódio em que eles vão para o restaurante que vai fechar. E eu juro que a temporada devia ter começado com essa conversa, quase. Sim, mas o problema é que não dava para fazer isso. Não dava para fazer isso sem o Carmy chegar à sua própria conclusão pessoal. Portanto, é um bocado difícil de perceber como é que estruturaria isso. Concordo contigo, João. Eu acho que esta temporada inicia de uma forma espetacular. Ele inicia dizendo-nos que a ideia para o The Beef ter sido criado veio do Carmy, e que o Carmy depois percebemos que aquilo devia ser um pandemónio e abandonou para aquele restaurante para se tornar o melhor chefe, e então fica na cabeça dele que a responsabilidade também pela morte do irmão deveu-se ao seu desaparecimento um bocadinho da vida daquela família. E então nós vamos começando a perceber o porquê dos traumas
Carmy e o porquê daquele restaurante ser tão simbólico para a vida dele e para o contexto mesmo da família Berzato. É uma temporada que se inicia em tom de flashback. Vemos ali o início da paixão do Carmy pela cozinha, enquanto está ali a cozinhar um molho de tomate tão saboroso. E ele começa com um apontamento muito interessante, João. Eu não sei se tu reparaste, mas este é o primeiro episódio de toda a série que faz aqui uma metalinguagem com a própria dimensão cinematográfica desta série. Ele começa a passar ali à televisão O Feitiço do Tempo, do Bill Murray, que é um filme que eu não sei se tu já viste, não é? Sim, eu reparei. Em que o dia se repete e é uma pessoa que está a viver o dia sem energia, sem alegria, e reflete 100% aquilo que é o espírito do Carmy nesta temporada, que se inicia assim, quase sem alegria, sem uma razão de viver, e aos poucos vai começando a perceber-se que tem que valorizar cada segundo, e todo o segundo conta. E acho que é uma série que consegue, ao longo dos episódios, trazer o melhor do Carmy, e nós começamos a ver que a chama pela vida começa a reaparecer, e ele a reconciliar-se consigo próprio, e como tu dizias, com o Richie, com a própria Claire Bear, que é uma das partes mais interessantes. Eu acho que a química leva muito hate na internet, as pessoas não gostam dela na internet. Eu não sei como é que não gostam, porque eu acho que eles têm uma química que é genuinamente natural, é uma química espetacular. Eu acho que tudo flui de uma forma linda, e tu começares a perceber que ao longo do tempo o Carmy, que de antes estava tão vitrado em trazer a perfeição, quando ele já era excelente, que aquilo já era uma teimosia, começaste a perceber que ele abre espaço agora para as opiniões da Sydney, que começam a ser incorporadas na própria estruturação do restaurante. A Sydney começa nesta temporada, apenas nesta, a fazer parte. O seu menu começa a fazer parte, aliás, é um dos pratos mais elogiados depois pela aquela revista que nós iremos conhecer. São as vieiras, não é? São as vieiras que ela cozinha. E é uma série que consegue, lá está, deixa um bocadinho aquela parte exuberante do cardápio rotativo, para passar a ver aqui um cardápio clássico, mas que traz uma familiaridade. E no fundo, quando tu vais a um restaurante, e acho que é uma série que consegue espelhar aquilo que há de tão bom quando tu vais a um restaurante, que é, tu sentes que estás em família e sentes que voltas para ali, para um espaço de acolhimento. E o restaurante, uma coisa que nós sabemos e nós gostamos tanto de comida, traz-nos memórias alegres, e é uma temporada muito mais alegre do que aquilo que tinha sido a terceira. Sim, é a temporada mais feliz, eu diria, que da Bear tem. É a temporada em que as personagens, nós temos ali um episódio espetacular, que é o 7º episódio da temporada, que é quase, eu li numa crítica que esse episódio era o lado oposto do episódio 7 da segunda temporada, que é o Fishes. Que é incrível. No qual, ou o 6º episódio da segunda temporada, que é o Fishes. No qual, nesse segundo episódio, é a família virada no caos, essa construção de família dentro de um caos, e aqui temos a família que, nesse episódio da segunda temporada, estava à mesa, sentada, a lutar umas com as outras, aqui vão para debaixo da mesa para conciliarem-se, e toda a gente chegar a um ponto de igualdade, e eu sinto que essa sintonia que eles conseguem atingir nesse episódio é algo extremamente bonito. Tu teres ali o próprio personagem do Richie a aceitar o homem que se está a casar com a ex-mulher dele, ambos conciliarem-se através da filha e da própria mulher. Eu acho que é muito bonita a relação que ele tem com a ex-mulher dele, mano. É uma sensação muito de... Não é uma inveja do homem novo, é quase a partilha da própria filha. Concordo. E a forma como cada um continua a preocupar-se com o outro, mas no momento em que essas pessoas estiveram juntas, a cena não estava a resultar, mas nunca deixaram propriamente de se amar, pronto. Eu acho que é muito delicado, podia ser uma coisa tão clichê de chegar lá à beira do homem, começar ali uma rivalidade, mas não, acaba por ser uma conversa que parece muito mais natural entre ele e a personagem do... Não me lembro agora do ator, mas ele é um ator famoso, esse do Josh Hartnett é o nome do ator que interpreta o padrasto da filha do Richie. E ao mesmo tempo teres outras personagens a ficarem cada vez mais dóceis e a encontrarem esse caminho para serem melhores, como a mãe do Carmy. É essa personagem que é interpretada pela Jamie Lee Curtis, que nesta temporada começa a crescer a um novo ponto. Ela vai tendo mais cenas fora do restaurante, no qual ela encontra-se com o tio do Carmy para tentar vender a casa, tentar seguir em frente. Começa a reconciliar, que é uma personagem que começou a crescer bastante comigo. Nesse episódio tens o Bob Eu acho esse episódio espetacular. Que é interessantíssimo, e o diálogo que ele tem com o Carmy, vemos através da... É muito interessante porque nós vamos começando a conhecer o Michael. Muitas vezes não é com imagens, é através da palavra dos outros. E nós começamos a traçar aqui um espectro de personalidade destes Bears, que é
quando nós entrávamos neste mundo, nós pensávamos que isto era malta deslocada, mas acaba por ser as pessoas mais genuínas que nós iremos conhecer ao longo da vida. E isso reflete-se no próprio Carmy, no Michael, no Richie. Quando tu abraças esta família, tu tens que ser leal, tu estás aqui. Pá, é as características mais essenciais que um ser humano pode ter, os valores mais honráveis que é possível. E eu acho que a forma tão bem colocada naquele diálogo que existe entre o Bob Odenkirk e o Jeremy Allen, achei muito interessante, muito bonita. E nós temos aqui também outras narrativas que começam a ser suplantadas. Temos ali a parte do Ibrahim, que começa ainda não tinha merecido, se calhar, tanto ao longo de vários episódios, tanta continuidade. Ele começa aqui a perceber que existe ali uma forma do Daber começar a fazer muito dinheiro. Há ali uma minador que está escondido por trás daquelas sanduíches. Convidam lá um estratega de marketing e percebem que o Dabif, provavelmente, a minador é conseguirem expandir aquilo em franchise. E eu acho que essa parte é interessante também. Tu vês que existe aqui um barco salva-vidas que irá possibilitar também a continuação deste restaurante, e é tudo feito de uma forma, lá está, podia ser clichê, mas não é. É muito emocionante, muito tátil, e portanto gostei mesmo muito. Nós temos sempre ali aquele fantasma do tempo, e à medida que o tempo vai passando, nós não sentimos a ansiedade, porque nós sentimos que as coisas vão melhorando, e nós ainda não tínhamos sentido isso. E esta é uma série que começa, lá está, com muita ansiedade, porque nós vemos aquele gráfico sempre a aparecer na tela do lucro do restaurante, está a descer, e ao longo dos episódios aquilo vai começando a subir, até que acaba com alguma estabilidade. E quando isso acontece é muito saboroso. É muito fixe. Tens aquele momento em que a Sugar está lá a fazer as contas e ela começa a reparar que não, nós estamos a ficar bem. Assim tão mal. Exatamente. Não, eu acho que isso é fixe. Eu gostei da volta da personagem do Will Poulter. Ela é uma personagem que eu gosto bastante. Sim, o chefe que trabalha com o Marcus é uma personagem que eu gosto. Gostei de determinados momentos em que nós vemos a Tina a tentar continuar essa jornada de melhorar como profissional e de seguir. Eu jurava que gostava de ter um pouquinho mais dela nesta temporada. Ela, tanto na segunda como na primeira e na terceira, teve sempre algum protagonismo em determinados episódios. Eu acho que ela aqui ficou um pouco mais apagada. E o próprio Marcus, que é uma personagem que eu gosto muito, eu sinto que o arco dele não terminou nesta temporada, sabes? A cena dele encontrar-se com o pai, ele manda-lhe uma mensagem no fim para começar a curar essa ligação, mas eu sinto que é um arco que vai continuar para uma quinta temporada. Podia ter alguma resolução. Eu juro-te, António, que eu acho que The Bear, se tivesse mais 5 episódios esta temporada, dava para ter terminado a série com alguma tranquilidade. Porque a verdade é essa, o Carmy como personagem chegou àquele ponto em que ele finalmente está preparado para resolver os seus problemas, ou seja, a partir daqui eu não sinto que haja muito mais história para contar. Não sinto genuinamente, eu acho que eles chegaram a um ponto em que o restaurante está a começar a dar lucro, chegaram a um ponto em que o seu protagonista está a começar a resolver os seus problemas e, acima de tudo, acho que tudo aquilo que era um problema na vida dele está a começar a abrir a porta para que se abra uma resolução, e ele abriu-se. As personagens secundárias de forma igual. O próprio Richie começou a aceitar a filha, a partilhar a filha com outro pai. A Sydney agora vai começar a assumir este ponto de liderança. Talvez seja esse a grande temática da próxima temporada. Talvez seja mais focada nela do que talvez o próprio Carmy. Existe o próprio twist, que afinal o verdadeiro Bear é a Sydney e não o Carmy. O Carmy assume isso mesmo. Tem mais potencial, tem mais isso é interessante. Foco, é mais dócil que o Carmy. Claro, é interessante todo esse debate. Sim, eu isso concordo. Lá está, é só uma sensação de que eu acho que muita gente pode olhar para esta temporada, porque normalmente a The Bear é renovado logo quando sai. Esta temporada foi renovada tipo na semana seguinte. Uma semana depois. Havia muita gente que não tinha a certeza se ia continuar. E eu genuinamente acho que se tivesse sido a última temporada da The Bear, não tinha ficado com um final completamente satisfeito. Apesar do protagonista ter chegado a um ponto de resolução, eu sinto que a série se montou para tu acompanhares a família como um todo. E ele tem episódios excelentes. Lá está o episódio 7, como referimos, no qual a família de facto vem à luz. Mas nós estarmos a trazer mais uma quinta temporada, ok, possivelmente uma sexta, não sei quanto mais é que a série vai continuar, mas a quinta temporada não ser anunciada como a última revela que há a possibilidade de continuarem a série que também corre o risco, lá está, de se alongar muito para uma sexta, sétima temporada, corre aquele risco que é inevitável de todas as séries, que é ou se torna previsível e abraça todos os clichês. O Richie começa a namorar lá
e que vai acontecer naturalmente, vai namorar com aquela pessoa dos Mas indispensáveis. eu isso até. Eu queria que acontecesse e não acontece. O que eu quero dizer é, ou cede a todos os clichês e mais alguns, e vamos começar a ter uma série banalíssima, ou então vai tentar arrastar-se sempre neste ritmo frenético e que vai acabar por cansar, ou seja, vai dar ao mesmo. Portanto, não existe a possibilidade aqui, numa continuidade de 2, 3 temporadas a mais, dela conseguir manter este nível de qualidade, porque vai ser cíclico. Concordo. Portanto, mas por exemplo, esse exemplo é que mesmo deste terminar para a próxima temporada, é uma coisa que eu acho que tudo se move em direção a isso. E eu vou ser sincero, isso termina numa quinta temporada extremamente bem executada, como todas estas temporadas são. Ela assume-se mesmo como uma das grandes séries da década e uma das grandes séries de todos os tempos, porque é uma série muito, muito fechadinha, muito boa, dócil, bonita, ágil, excelente. Eu só queria mais resolução, percebes? Porque a primeira e a segunda temporada são temporadas que têm começo, meio e fim. E esta temporada não parece que está junta com a terceira, apesar de ambas terem uma sensação um pouco diferente. Parece uma temporada que tem uma narrativa que é um círculo entre a terceira e a quarta, mas ele não se fecha por completo. Eu acho que tens conclusões a nível temático, não a nível narrativo. Ou seja, o que eu quero dizer é... Com algumas personagens, o que eu quero dizer é, a terceira temporada, o da Bear move-se muito em função dos arcos narrativos e das temáticas que se está a incutir. Por exemplo, nós na terceira temporada temos a implementação de todos os traumas e mais alguns de cada um dos personagens que está ali representados na série. Nós na quarta temporada o que temos é a reconciliação de todos eles e a tomada de decisão que cada um tem que tomar. Claro, a Sidney toma a decisão de abraçar aquele restaurante, o Carmy toma a decisão de se afastar, o Richie toma a decisão de que é um membro essencial naquela família, mas para colar os cacos, ele assume mesmo essa responsabilidade. Ele está ali não é para ser a pessoa das confusões, não, ele está ali porque é um membro conciliador. Sim. E acho que é uma série que consegue fazer isso muito bem, apesar de a nível consegue fazer isso núcleos, com as três não se fecha, mas a nível temático acho que a cada temporada introduz e fecha um ciclo temático muito interessante. Estou à espera que na quinta temporada o que é que eu será? Acho que ele consegue fechar as três personagens principais mais ou menos bem, dependendo de qual a personagem estás a falar. Eu sinto é que a primeira e a segunda fecha tudo, é temática e arco de personagens. Sim. Todos, por exemplo, a Tina fechava, o Marcos fechava, João, fechava mas por isso toda é que também são melhores. Pronto. São melhores temporadas por isso mesmo. Pois é isso, mas é o potencial que eu vejo, que acho que daria mesmo para terminar. Não havia aqui a necessidade de ficarmos com outros 10 episódios, nos quais vão ser mais 10 episódios do Carmy, criar relações com toda a gente, a dar resolução aos problemas dele, porque parece-me a mim, genuinamente, que o trauma desta personagem já existe desde a primeira temporada. Tipo, nós já sabemos desde a primeira temporada que ele era abusado quase lá pelo chefe de restaurante com quem ele trabalhava, já sabemos que ele tem a depressão em relação à morte do irmão. Na segunda temporada temos o fecho com aquilo que acontece com a Claire e a introdução daquilo que é a mãe dele. Portanto, esses traumas, eles são todos introduzidos nas duas primeiras temporadas, enquanto que a terceira e a quarta servem para digerir aquilo que são os traumas. Se na terceira temporada ele internaliza os traumas dentro dele, na quarta ele permite-se a trabalhá-los. Sim. Ou seja, são duas temporadas que servem para trabalhar a base da primeira e da segunda. E lá, João, por isso aliás, é que eu acho que daria para terminar. Ele abre-se mesmo com a Claire, ele começa a assumir que quando soube a notícia do irmão, aquela mancha que ele tem na mão não foi provocado por um acidente. Ele meteu mesmo a mão no fogão para levar com a dor. Super interessante essa cena. Exato, e acaba por assumir também a personalidade daquele Carmy que incutia tudo para dentro, não é? Ele tinha aquela autopertinência. Ele gostava de abusar porque era isso que ele tinha aprendido e era a vida também como tinha levado com os familiares. E ele tem ali uma revolta também com os familiares e tinha com a própria mãe, ou seja, ele não via a mãe há muito tempo e ele pensa que isto é tudo uma culpa familiar e pronto, e ele começa aqui a aceitar que também parte dele poder transformar, que isto não está sentenciado a um destino e que cabe a nós, cada um, escolher a vida que queremos levar. E acho que é uma série a nível de até relevância para cada um de nós muito, muito importante, que nós podemos escolher os nossos destinos e podemos mudar aquilo que tem sido uma continuidade na hierarquia familiar. Nunca é tarde para quebrar as barreiras. Claro, imagina, eu acho que há ali algumas coisas no último episódio que, por exemplo, tu passas a temporada toda à espera de eles chegarem ao último serviço para ver se eles ficam à tona, e depois tu não vês o último serviço, tu não vês, e isso para mim é muito anticlimático, percebes? Eu sei que o grande clímax ia sempre ser aquela conversa, mas o episódio tem meia hora, eles podiam ter feito ali uns 10 primeiros minutos iniciais em que tu tinhas o último serviço, o possível último serviço do Daber, tu não o vês. Eu acho que isso é um bocadinho
é um bocadinho estranho, percebes? É. Por exemplo, aquela cena em que ele vai à casa da mãe, acho que é uma cena muito bonita. Muito. Ele quando cozinha para a mãe, ele explicar à mãe onde é que aprendeu aquilo, a mãe a deliciar-se com o prato do filho. Com as páginas, depois a tentar assumir a culpa que teve com as páginas a tremer. Sim. É muito emocionante. Essa cena é muito bonita e ela é excelente atriz. Jamie Lee Curtis é muito boa. É muito boa. Mas essa cena tem uma coisa que eu achei bué fixe, que é ele vai lá acima ao quarto dele e nós vemos um vislumbre de quem o Carmi era quando era mais novo. Tens um pterodáctilo a pairar no céu. Tu sentes que dentro daquele caos ele também tinha ali o cantinho dele com outros interesses além da culinária. E depois ele vai buscar a camisola para a Claire. Mano, e tu não vês o que é que acontece depois disso? Tu não vês o gajo entregar-lhe a camisola? Tu terminas a série. E essas cenas que eu sei que vão ser trabalhadas na 5ª temporada... Mas atenção, João, isso também precisavam faz de ser parte... terminados agora, mas pô. atenção, isso também faz parte da magia da série, porque a série, muitas das vezes, isso é proposital. Ficas com aquela amargura de será que ele entregou ou não entregou? Acho que faz parte também um bocadinho da magia, do suspense. Mano, mas ouve, se fosse o último episódio era uma coisa, mas foi no penúltimo episódio, mano. Tu ficas ali, o último episódio fechado no pós-serviço deles, tu não sais. Sim. E tu não veres mais nenhuma das personagens, para mim é um bocadinho anticlimático, percebes? É uma coisa que não me dá tanto prazer, e não digo prazer a nível, porque a série já nos deixou sofrer imenso. Eu acho que está mesmo na altura de fechar. A sensação da continuação é estranho, deixa-te aquilo um bocadinho vazio, que não está tudo a sensação completamente... de tenho que esperar um ano para ver uma coisa que se calhar nem vai ser mostrada, percebes? A verdade é essa, porque eles se não mostram o serviço, se calhar também não mostram, provavelmente não vão mostrar o gajo a dar-lhe a camisola, percebes? É uma coisa que, tipo, para mim, já fechou. O ato dele ir buscar a camisola é a resposta, percebes? Epá, não sei, eu curtia de ter visto algumas resoluções extra, porque eu acho mesmo, imagina, mano, esta é uma das minhas séries preferidas, mas para mim, a série já tinha acabado, percebes? Eu quero ver mais, tu disseste-me há 2 dias que se tivesse, tipo, mais episódios que vias. Eu também via, mano, porque eu adoro as personagens. Mas eu não acho que é uma série que tenha folgo para tal. Não é como tu, se estivesse a ver um Lost, que tu consegue criar um mistério, o que é que está na ilha, qual é que é aquela monstruosidade, qual é que é isso. Não, isto é uma cozinha com personagens reais e personagens humanas. Sim, e nem a densidade de Guerra de Tronos, por exemplo, que tem tanta geopolítica, tanta coisa por pegar, tantos personagens. Não, é um arco muito mais restrito, ali num Chicago, não é? Em que... nós acompanhamos a vida daqueles personagens no momento da sua vida em que é isso que queremos ver. E que não há assim tanta continuidade, porque quando eles partem de um problema e quando o resolvem, acabou, terminou. Nós não estamos num reality show, estamos numa série. João, eu concordo contigo. Eu acho que esta série também se consegue destacar muito pelos diálogos realistas que ele tem e aquele diálogo que nós temos de 3 pessoas no final, no season final. É deslumbrante. Acho que a própria forma como ele consegue desabafar com o Richie, a dizer que teve medo de assistir realmente ao funeral do seu irmão, mas que esteve lá, mas que não conseguiu tolerar, e o Richie depois também começa a perceber também um bocadinho daquilo que é a visão do Carmi, uma pessoa que eles se calhar idolatravam, pensavam que ele estava nas 7 quintas, mas que a vida também nem sempre foi fácil, não é? Nós sabemos que nunca esteve em casas requintadas, às vezes dormia em colchões de amigos durante muito tempo, em que era rebaixado pelo seu chefe, em que olhava para a vida de uma forma sempre muito nervosa, em que já era excelente e depois tinha aquela autopenitência. E acho que a parte mais interessante que eu vejo neste diálogo é quando o Richie diz que vai naquela viagem de carro com o Michael e que por momentos sentiu que esta deveria ser a verdadeira vida do Carmi. Acho que esse momento de vulnerabilidade demonstrada foi ali uma reconciliação brutal. E é aí que a série também me ganha pelo seu diálogo, apesar de não ser o principal da série. É top. Não, os diálogos são espetaculares, muito, muito bons, sem dúvida. Eu gostei muito do episódio em que tu vês a Sydney com a sobrinha dela a falar ali dos problemas dela, mas ao mesmo tempo a tentar criar uma metáfora para os problemas dela, e a miúda já perceber aquilo que era. Eu gostei bem desse episódio, achei fixe, apesar de lá estar criar barreiras na progressão da narrativa dela. Eu acho que o mais engraçado desse episódio é também que a miúda nunca dava a resposta que a Sydney queria, porque a miúda, então mas calma, mas tens um restaurante, tu vais assumir que está bem e o outro é uma confusão, então escolhe o outro, recebes mais dinheiro, está tudo estruturado, porque é que não escolhes o outro? E a Sydney, porque no outro tem as pessoas que eu realmente gosto. E a verdade é essa, às vezes podes ter riquezas, podes ter tudo aquilo que é material, mas depois se não tens aquilo que te dá vida à tua alma, não é? As pessoas com quem te preocupas, as pessoas que são a tua família,
Há uma frase muito bonita nesta temporada que é: às vezes a tua família de trabalho é a tua família real. E eu acho que no caso destas personagens isso é muito verdadeiro. Aliás, tantas a personagem da Jamie Lee Curtis diz: eu quero te conhecer, eu quero conhecer o meu filho, eu não te conheço, como estas pessoas te conhecem. E eu acho que isso é muito marcante. Tu vês ali um grupo de amigos que a minha namorada comentou comigo, que é: olha a Tina agora e olha a Tina da primeira temporada. São personagens completamente, em pontos da vida das vidas delas completamente diferentes. A aceitação que elas têm, a forma de falar, a forma de se deixarem abrir para determinadas pessoas. Portanto, nesse aspecto é uma série muito humana, é uma série com muita riqueza de diálogo, muita riqueza temática. Eu só não quero que se prolongue e quero que as personagens cheguem a um ponto no qual nós conseguimos largá-las, percebes? Não tem que mastigar as respostas todas para nós, mas acho que já chegou a uma altura em que, agora que o protagonista conseguiu começar a deixar-se resolver os seus traumas, acho que está na altura de fechar a série, pessoalmente, pronto. Mas tu sentes que ela vai continuar para além da quinta temporada? Sinto que há essa possibilidade, já. Porque eu sinto normalmente quando uma série o criador termina... abriu-se a dizer que ainda tem muita coisa para falar sobre The Bear. Imagina, The Bear inicialmente eram 3 temporadas. A série foi programada para serem 3, segundo o criador. Quando a primeira temporada e a segunda temporada fizeram um sucesso estrondoso, a terceira temporada começou a ser pensada para serem mais 2 temporadas. Fechadas estas 2 temporadas, renovou-se para uma 5ª temporada. Ou seja, eu começo a pensar, ok, o plano inicial já acabou, percebes? Ou seja, eu sinto que qualquer coisa que venha a partir daqui está a fugir ao plano original. Ou então pelo menos existem se calhar alguns pontos do plano original que ele ainda não rematou, porque se calhar queria pôr mesmo no final da série. Essa parte, esse engendramento do que te vai na cabeça dele, eu não te consigo dizer. A única coisa que eu consigo dizer é que este não era o plano original está a ser prolongado para mais temporadas, portanto a 5ª temporada não foi anunciada como última. Eu juro que a maior parte das séries, quando quer terminar, anuncia que é a última. Eu sinto que The Bear não sabe se quer terminar ainda. É uma daquelas séries que, se a 5ª temporada for um sucesso e milhões de pessoas virem e as críticas forem excelentes, sinto que vai continuar. Agora, por outro lado, também temos aqui uma coisa, não é? Que o Richie está no Quarteto Fantástico, o Jeremy Allen White está a começar a fazer muito mais personagens de cinema, a própria Iowa Devery também está a ter muito sucesso, a Tina está no filme do Homem-Aranha novo que vai sair para o ano, ou seja, a agenda de calendário não vai ter a mesma disponibilidade. E acaba por ser portanto, não sei... um ciclo muito interessante, João, porque nós estamos numa série que sai anualmente e que já tivemos muitas ressonâncias do que aconteceu em outras séries. Séries começaram a ficar famosas, os atores começaram a ter os calendários tão preenchidos e acabam por também perder um bocadinho o contacto. E da Bear, para começar a pautar-se de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, mais vale acabar isto agora, no seu clímax. E eu vou ser honesto, eu por acaso acredito que vai haver o bom senso de conseguir terminar ela na 5ª temporada, porque é para isso que se fazem as grandes séries. E eu estou convicto. Vamos a ver. Vamos a ver. Sim. Não, mas eu digo estas coisas todas porque gosto mesmo muito da série e queria que ela, quando olhasse para trás daqui a 10 anos ou mostrasse esta série a alguém, dizer assim, olha, esta série do início até ao fim, porque qualquer das queixas que eu tenho agora, quando chegar a 5ª, quando elas resolver e se terminar mesmo como deve ser no final, elas deixam de ser queixas, porque acaba por ser parte da jornada. Mas o acompanhamento ao longo dos anos deixa sempre essas ideias em aberto, percebes? Por isso é que eu digo que há temporadas que eu às vezes posso agora, por exemplo, dar a minha nota. Eu esta temporada dou-lhe uma nota que é... Eu estava para dar 8 em 10, vou-lhe dar o 8 em 10 por boa vontade. Pronto. Daqui a um ano, se a 5ª temporada fechar com chave de ouro e as cenas que ficaram em abertas desta temporada colarem à próxima, se calhar esta temporada torna-se um 9 em 10, percebes? Ou até mesmo um 10 em 10, porque a série, quando é deixada assim tão em aberto, não termina incompleta, enquanto que a primeira e a segunda temporada, eu, se quisesse largar a série após a primeira temporada, podia largar. A segunda nem tanto, porque tens ali um bocadinho o cliffhanger. Mas após a primeira temporada, podias largar e podias ficar satisfeito. Esta temporada, eu acho que como temporada de forma isolada, não entrega tudo o que tem a entregar. Portanto, vamos ver se a 5ª começa a fechar as coisas, pronto. Ainda assim eu considero que gosto mais desta 4ª temporada do que a terceira, portanto eu vou-lhe dar um 9 em 10. É uma história que eu adoro acompanhar, adoro ver, devorei num dia e consigo rever, é uma temporada que eu consigo rever todos os episódios só para sentir um bocadinho mais esta história, porque eu gosto tanto destes personagens e eu acho que eles estão tão bem arquitetados e é que esta série é boa em todos os níveis, é bom a nível cinematográfico, tem
uma coisa um bocadinho urbana, um bocadinho rural, traz aqui uma vibe que é muito pouco clássica, mas consegue criar aqui uma identidade através da sua paleta de cores e através do ritmo de acompanharmos os personagens com câmera na mão, através da sua conexão emocional que nós temos com estes personagens. É uma família mesmo unida e eu acho que todos nós temos familiares, todos nós temos pessoas que gostamos menos e nos conseguimos conciliar que no final de tudo, e nós tivemos aqui um acontecimento muito trágico que aconteceu em Portugal, o Jota e o irmão André Silva morreram, não é? E nós percebemos que no final o que importa é como estes bears levam a vida, que com muitas turras que haja, estão sempre ali para dar um abraço e que não importa as rivalidades, nós somos família. E portanto temos que valorizar a grande segunda. E depois há uma série que até a nível de relacionamentos, mesmo da paixão que existe entre o Carmi com a própria Claire Bear, é uma coisa que me traz sempre uma satisfação e eu quero sempre ver mais e ver mais e ver mais. E eu lembro que na terceira temporada tinha sido a parte que eu gostei mais. E sem dúvida nenhuma que é uma série que vai ficar no meu coração, João, e eu arrisco-me dizer que acaba por ser uma das únicas séries que nós começámos a acompanhar desde o início e que vamos acompanhar, oxalá, espero que ninguém morra, que é uma das grandes séries dos nossos tempos. Portanto, acompanhámos desde o início até o fim. Guerra dos Tronos, pronto, nós acompanhámos, mas não vimos a primeira temporada exatamente no tempo que saiu, presumo eu. Sim. E é isso mesmo. Vou ficar com boas recordações. Eu queria dizer só uma coisa. Espero que quando a próxima temporada sair, que ela tenha uma produção um bocadinho maior. A nova temporada, foi muito mal publicada, não foi? Está a faltar divulgada, uma comunicaçãozinha. Quase que faltava, e é estranho porque The Bear tem uma cena que é, agora nos Emmys deste ano, a temporada que vai ser nomeada, caso ela seja nomeada, né, é a terceira temporada. E eu sinto que houve uma programação muito fraca a nível de promover essa temporada para a premiação e promover esta nova temporada para as pessoas verem. Então é uma temporada que foi melhor recebida do que a anterior, de forma geral, eu diria, pronto. Mas não sei o que se passa. Promovam a vossa série, é a melhor série daquele canal, Tem que ter alguma... Mesmo a nível de entrevistas, não há entrevistas desta temporada. Não, e a própria comunicação, e não é só na televisão, porque nós atualmente já não utilizamos os mecanismos tradicionais para a promover, mas a nível de redes sociais também vemos muito pouco, mesmo muito pouco. Por exemplo, Severance, eu lembro-me que estava sempre trending, né? Os tópicos estavam sempre em alta. Eles fizeram uma promoção do caraças. Para propagar a série, exato. Até o próprio da Studio. O da Studio foi uma série que, apesar de não ter esta dimensão, foi muito badalada através de muitos mecanismos de investimento, pagava-se também a críticos para conseguirem promover a série. É verdade. Eu acho que a Disney Plus também está a falhar aqui um bocadinho e se calhar está a tornar muito confortável em relação a alguns projetos bons que devem promover e que não estão a conseguir fazer. Pronto, mas vamos a ver. Olha, um ano excelente para as séries, mais uma vez. Sem dúvida, o ano das séries, mais um ano das séries, João. Mais um ano das séries. Vamos a ver, ainda temos meio ano de cinema, Vem agora o Super-Homem, vem agora o Quarteto Fantástico, vão começar a vir os filmes para o Oscar daqui a um mês e tal. Vamos ter filme de Paul Thomas Anderson, vamos ter filmes de outros realizadores. O nosso próximo podcast deve ser o Super-Homem, diria eu. É possível, sim. Não sei, mas acho que sim. Vamos tentar manter aqui as tendências atuais. Vamos tentar, pelo menos por agora. Depois voltamos ali aos nossos clássicos do cinema. Os nossos clássicos, é isso. Vá, malta, pessoal, olha, um grande abraço. Lembrem-se que cada segundo conta. Abracem a vossa família, abracem os vossos amigos. Até ao próximo episódio e digam-nos o que acharam desta nova temporada de Urso. Continuam a acompanhar qual é que é a vossa expectativa para a quinta temporada. E partilhem o nosso podcast, sigam-nos no Instagram. A gente está disponível no Spotify, YouTube, Apple Podcast e por aí afora. Portanto, até à próxima, António. Chefe António. Um abraço, João. Um abraço. Hoje não trouxemos a vestimenta de cozinheiro. É verdade. Não trouxemos o nosso avental. Pronto. Olha, um grande abraço, malta. Fiquem bem. E como é habitual, lançamos o mote. Solta o DJ. Manja, baby. You're a wizard, Harry. I want to make an offer again with you. May the force be with you. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight. Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys.